Olá, bom dia, tudo bem com você? Que você tenha um sábado agradável e prazeroso na presença de Jesus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o cristão e o trabalho. Foi aquilo que nós vimos durante essa semana. O que você acha do trabalho? Será que é bom ou será que é ruim? O que você acha da aposentadoria? Será que é boa ou é ruim? Vamos ver como é o verdadeiro trabalho do cristão. Eu quero começar cantando com você. Há um dever que Deus nos confiou, um dever de pregar, um dever de viver. Eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho e a vida cristã. É interessante fazermos uma junção dessas duas coisas para entendermos qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida aqui na Terra. Vamos cantar. 333. Há um dever. Vamos cantá-lo juntos com alegria. Cante conosco. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos diante de Ti para revermos aquilo que estudamos durante essa semana sobre o trabalho. Que possamos entender a grandiosidade de trabalhar e o que significa realmente fazer um trabalho deleitoso e agradável ao Teu lado. Dá-nos sabedoria para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos e, especialmente, sabedoria para vivermos dignamente diante de Ti. Colocamos-nos em Tuas mãos, pedindo a Tua direção mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, o verso para memorizar está em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no verso 58. Esse texto é um texto bem interessante para lembrar a nossa vida do que devemos e como devemos viver e agir. 1 Coríntios capítulo 15
e o verso 58. E aqui nos diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bonito, não? Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Lembrando sempre que para o Senhor, no trabalho para o Senhor, esse trabalho nunca será vão. É interessante. O trabalho é uma das 3 tarefas práticas que vieram a nós anteriores à queda do homem. Antes do homem pecar. Elas transitaram para a atual condição posterior à queda. O trabalho é uma delas, as outras 2 são a guarda do sábado e o casamento. Nós encontramos isso no livro de Gênesis, no capítulo 2. Portanto, o trabalho ou a ocupação significa com tarefas que vêm diretamente de um paraíso sem pecado. Você já ouviu alguém dizendo: se eu descubro quem inventou o trabalho? Aí está a resposta. Sabe quem inventou o trabalho? Deus. Para que você se sentisse bem, para que você se sentisse útil. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Todas as 3 práticas que vieram antes da queda até nós, se realizadas sob a orientação divina, dentro dos caminhos do Senhor, são pequenas amostras de como era o Éden do passado e também como será o futuro. O futuro Éden, quando Deus refizer essa terra. Seja qual for a direção do pensamento que ele nos leve. Se forem casamentos ruins, nós vamos ter uma imagem ruim do passado e do futuro. Se for uma adoração ruim no sábado, vai ser ruim no céu. Se for um trabalho ruim, no céu também vai ser ruim. Então, depende do caminho que você for. Porém, como tudo no mundo, o trabalho pode ter as suas desvantagens pecaminosas com as quais todos podemos nos identificar. Mas a boa notícia é que Deus está trabalhando na obra da restauração e está totalmente preparado para transformar as nossas ocupações atuais, penosas, difíceis, em plataformas para um crescimento e testemunho cristão. Bem, nós passaremos a maior parte, eu já passei a maior parte da minha vida trabalhando, vida adulta trabalhando. Na realidade, com 20 anos eu comecei a trabalhar, saí de casa para trabalhar. Fui cuidar das minhas coisas, fui viver. Com 20 anos eu comecei a lidar com as coisas, trabalhando 8, 9, 10 horas por dia, dependendo da situação. O trabalho foi bastante difícil em algumas situações. Mas, a menos que consigamos integrar de alguma forma nosso compromisso com Cristo e a nossa vocação, nós gastaremos uma quantidade excessiva da vida sem tirar proveito de uma existência centrada em Deus. Podemos ser gratos pelo conselho de andar no Espírito, que pode ser transformado em uma promessa que diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 25, quer estejamos em um escritório, ou em um canteiro de obras, ou em uma fazenda, Cristo pode estar em nosso coração e em nosso lado o tempo todo. Isso é importante. Em Gálatas 5, 25 você percebe isso. Não importa o que você faça, você deve sempre se sentir ao lado de Jesus. É um incentivo adicional saber que qualquer trabalho que realizaremos ou que realizamos não apenas é apenas uma tarefa diretamente religiosa, pode ser inspirada pelo Espírito. Por exemplo, Moisés disse que o Senhor havia enchido Bezalel com o seu espírito para que pudesse elaborar objetos de metal, de madeira, pedra, tecidos para fazer o tabernáculo. Se Deus pôde abençoar o trabalho de Bezalel com o espírito, ele pode também abençoar o nosso. Veja bem, o trabalho de Bezalel era fazer isso. Mas ele usou esse dom que Deus lhe deu para fazer algo para Deus. Nós estamos vivendo num contexto de uma situação diferente, Covid-19.
o trabalho ganhou novos significados e novo sentido. Um deles é desenvolver ou despertar novas habilidades. Quantas coisas mudaram nesse período deste ano com esta situação que estamos passando? As atividades laborais comuns foram mudadas, têm sido desafiadas com a nossa realidade em que a tecnologia se tornou protagonista dessas novas habilidades. Por exemplo, estou falando com você, eu criei esse canal em virtude do que aconteceu nessa situação que passamos. As igrejas foram fechadas e precisávamos atender as pessoas, os membros da igreja. Então, nós estamos aqui. Será que eu posso parar com esse trabalho? Por enquanto, não posso pensar nisso. Sei que muitas pessoas nos seguem de diversos locais, do nosso distrito e de outros lugares. O coronavírus exigiu habilidades como criatividade, resiliência, trabalho em equipe, ao mesmo tempo que demonstrou a importância fundamental de outras, como gerenciamento de perspectivas e emoções, autorregulação e gerenciamento do tempo. Eu posso dizer para você uma coisa. Eu passei a trabalhar muito mais depois que começou essa situação do que antes. Você não podia sair para visitar, porque as pessoas não querem te receber muitas vezes, mas você tem que ligar, você tem que fazer contatos, você tem que fazer palestras, você tem que preparar material em dobro para apresentar na igreja, para apresentar aqui. Então, isso envolveu nova criatividade, mudou tudo. A Bíblia, porém, diz, o que a Bíblia diz sobre o trabalho? O trabalho é uma bênção ou uma maldição para o ser humano? Qual é o papel do trabalho no plano da redenção? Eclesiastes 3, 12 e 13, esse texto eu vou ler mais para frente um pouco, mas eu quero ler já para você. Veja o que diz lá. Eclesiastes 3, versos 12 e 13. O sábio Salomão, falando, diz o seguinte, capítulo 3 de Eclesiastes, versos 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é o dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada do que lhe pode acrescentar e nada do que lhe pode tirar. Faz Deus para que os homens temam diante dele. Dom de Deus que o homem possa comer, beber, desfrutar e regozijar-se com o seu trabalho. Bem, é fácil ter em mente ideias que parecem muito bíblicas, mas não são. Por exemplo, o paraíso do passado e do futuro servem como exemplo. Vamos supor que você fosse criar o Éden, ou a nova terra. Você colocaria o trabalho dentro desse processo todo? Provavelmente, se nós fôssemos criar, nossa primeira tentativa seria torná-lo um local de prazer, feliz e ocioso. Para alguns, o local de constante adoração a Deus seria o único paraíso. Muitos não incluiriam o trabalho naturalmente, no primeiro lar ou no lar final dos filhos de Deus. Você percebe? E eu me lembro, quando criança, via o papai e minha mãe contavam uma história de que o céu para algumas pessoas era como se fosse o paraíso de todos os doces. Os morros, as montanhas eram de arroz doce, os rios eram alguns de leite, outros de vinho, as aves voavam já assadas. Quando você queria alguma coisa, você apanhava uma árvore, quebrava uma coxinha, pegava um pedaço e comia. Era assim, paraíso. Você nada fazia, tudo estava pronto. Você só se preocupava em comer, beber e descansar. A ociosidade. Mas vejam como Deus colocou as coisas no princípio. No capítulo 2, verso 15 de Gênesis, diz o seguinte: E tomou, pois, o Senhor Deus Adão, ao homem,
e o colocou no jardim do Éden, com um objetivo: para cultivar e guardar. Quando você vai lá para o capítulo 65 de Isaías, lá no verso 21, você vai ver que lá nós exerceremos as nossas habilidades de jardinagem, nós exerceremos nossas habilidades de construção e certamente vamos estudar para isso. O estudo também é um tipo de trabalho. O trabalho no mundo de hoje serve, em geral, como uma distração. Na melhor das hipóteses, é um obstáculo, na pior delas, para um relacionamento acalentado, incluindo o relacionamento com Deus. Então, como nós podemos fazer para harmonizar o trabalho e Deus? Vejam bem, trabalhar no jardim não seria uma distração à adoração e comunhão de Deus? Essa pergunta equivale a: se o Criador era tudo de que Adão precisava, por que Deus criou Eva? Deus não era suficiente? De fato, o nosso Criador sabe exatamente qual o ideal para a sua criação. Ele deu aos nossos primeiros pais algumas coisas que atrairiam a sua atenção e ocupariam o seu tempo. Os animais, com extraordinária beleza natural, a responsabilidade de encher a terra, o domínio sobre a criação, lá tudo em Gênesis capítulo 1 você vê isso. Finalmente o cultivo e guardar o jardim do Éden. Deus tinha em mente esses esforços inocentes e sagrados, e é claro que não os daria se colocasse em risco a nossa proximidade e o nosso relacionamento com Ele. E também de uns para com os outros. Então nós podemos ter uma sensação de união com Deus, mesmo que realizemos outras atividades. Da mesma forma que desfrutamos o tempo com os entes queridos, realizando atividades juntos. É gostoso você fazer um trabalho, participar às vezes, de um mutirão para construir, ajudar a casa de alguém. Isso é gostoso. Deus indicou o trabalho para o homem a fim de ocupar-lhe o espírito, fortalecer o corpo e desenvolver as faculdades, diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 22. Por meio do trabalho, eles podiam se desenvolver. Isso implicava em fazer uso de suas faculdades físicas, mentais e espirituais para compreender a perfeita criação de Deus. Além disso, a atividade lhes trazia felicidade, porque quanto mais entendiam a natureza, mais amavam e admiravam ao Criador, a Deus. Assim, a sua ocupação não era uma ocupação cansativa, mas era algo agradável, revigoradora. Eu tenho aqui na minha varanda do prédio algumas plantas. Dá trabalho cuidar delas, mas eu me sinto tão feliz quando eu vejo a planta que eu mudei de vaso, que eu tive um trabalho para cuidar dela, para colocar um adubo, colocar alguma coisa diferente, colocar água nela todos os dias, ou cada 2, 3 vezes por semana. E quando ela, de repente, eu olho, ela está soltando um botão de flor. Não é gostoso? É prazeroso. Joga uma semente na terra para ver se vai nascer e de repente você olha e começa a sair uma pontinha verde na terra e começa a subir uma folhinha e você vê uma muda de uma planta. E às vezes eu nem aproveito essa planta. Eu pego essa planta e dou para alguém plantar. Esses dias, por exemplo, eu joguei umas sementes de maracujá num vaso. Eu fiz um suco, peguei a semente depois de coado e joguei no vaso. Só, olha, na pior das hipóteses vai ser para adubo. E qual a minha surpresa quando um tempo depois joguei água no vaso? Quando um tempo depois o que eu vi? Mudas, brotinhos de maracujá. Será que eu posso cultivar um pé de maracujá aqui na varanda do prédio? É impossível, é difícil. Precisa de muita terra. Precisa de um local grande. Vai descer, vai ficar interessante, não. Mas vai servir para alguém. Entendeu? Eu me sinto prazer. É uma coisa gostosa você ver o fruto do seu trabalho. Então, por meio do nosso trabalho, nós podemos desenvolver essa dedicação. Fazemos uso das nossas faculdades físicas, mentais e fazemos coisas diferentes. E essa ocupação, ela não chega a ser cansativa. Às vezes se cansa um pouco de um dia ou outro, mas ela se torna agradável, revigorante quando nós vemos os resultados.
Essa atividade era a mais elevada que Deus poderia ter dado a eles. Na atividade mental, física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres de sua existência sagrada. O local de trabalho atual não é um ambiente tão sagrado quanto o paraíso, sem pecado que Deus criou originalmente. Mas não significa que a sensação de união deixou de ser uma meta realista. Talvez o simples testemunho, como atestado pelas Escrituras de andar com Deus, como nós vemos na vida de Enoque, ilustra a companhia contínua que podemos ter com o nosso Senhor, mesmo enquanto trabalhamos. Quando você lê sobre a vida de Enoque, você entende que ele não ficou ociosamente sentado num local, como um ermitão, numa montanha, meditando e só adorando Deus. Ele adorava a Deus, ele andava com Deus em suas atividades do dia a dia, em seu trabalho, em seu lazer, em sua família, em tudo que ele fazia, ele andava com Deus. E isso está ao nosso dispor. Mas o que é que aconteceu? O que é que diz lá em Gênesis capítulo 3, 19? Aqui a coisa começa a ficar difícil, não? Notem uma coisa interessante. Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Presta atenção numa coisa. O trabalho ficou diferente. Agora, o trabalho foi amaldiçoado? Não, o trabalho não foi amaldiçoado. O homem foi amaldiçoado? De certa forma, ele errou, sim. Mas uma outra coisa, como resultado disso, a terra recebeu uma maldição. Você percebe agora quão difícil é você cultivar uma semente, muitas vezes, a produzir? O trabalho já não é mais tão agradável agora como foi no Éden. Ele se tornou para muitos enfadonho, doloroso. Para outros significa apenas sobrevivência. Mas na realidade há outro aspecto que é preciso compreender. O trabalho dignifica, mantém o homem ocupado, nos mantém vivos com objetivos e metas que precisam ser alcançadas. Eu estava lendo um pouquinho sobre aposentadoria no comentário da lição que eu leio aqui da Casa Publicadora e achei interessante uma coisa. Uma pessoa se aposentou, eu não me lembro agora o nome, eu li isso aí, mas não lembro o nome agora, e sabe o que ele fez? Ele continuou a sua rotina de trabalho. Ele levantava no mesmo horário, vestia sua roupa que ele usava no trabalho, ia até uma sala ao lado e lá ele ficava trabalhando. Aí talvez você diga, mas espera aí, ele aposentou? Sim. Eu conheço muitos homens que se aposentaram e sabe o que aconteceu com eles? Não tinham o que fazer, sabe o que aconteceu? Entraram em depressão. Outros se tornaram, como é que eu posso dizer, vítimas da televisão, sentados na frente da televisão o dia inteiro, sem um objetivo da vida e, algum tempo depois, acabaram morrendo. A aposentadoria é bom? Sim, mas o que não pode acontecer é você parar de ter algo útil, porque o trabalho é que nos dá objetivos de viver. Apesar da entrada do pecado, o trabalho continua sendo uma bênção. Não o contrário. Embora o trabalho seja acompanhado de cansaço e dor, aqueles que consideram o trabalho como maldição estão acalentando um erro. Mas isso está inteiramente em desacordo com o propósito de Deus ao criar o homem. Assim, o trabalho ainda faz parte da alegria humana. A verdadeira alegria da vida é encontrada pelo homem, pela mulher, no trabalho. O trabalho foi designado por amor ao homem, porque ajudaria a frear a satisfação do apetite, paixões e o desenvolvimento de hábitos de domínio próprio. Então o trabalho faz parte do grande plano de Deus para restaurar o homem da ruína e da degradação do pecado. Então, aqui é uma coisa que precisamos aprender. Como cristãos, precisamos aprender a trabalhar de maneira que Deus deseja que trabalhemos. O trabalho é mais do que uma simples necessidade econômica. O homem é mais do que um empregado. Compreendido de maneira correta, o trabalho de alguém pode ser uma possibilidade de um ministério.
uma expressão do seu relacionamento com o Senhor. Veja lá o que diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Esse texto nos fala claramente sobre o trabalho. Diz ali o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É nas habilidades manuais que o homem encontra uma realização que de outra maneira ele não encontraria. Se refletirmos bem, vamos perceber que tudo o que fazemos, todo o nosso trabalho, tem um grande envolvimento com as mãos. As nossas obras, a obra das nossas mãos, diz o texto bíblico. Tudo fazemos com as mãos. Sim, usamos o cérebro, usamos os pés e tal, mas as mãos são muito usadas para isso também. Entretanto, sábio Salomão, Provérbios 21, 25. Veja o que ele nos diz aqui. Provérbios 21, verso 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Você viu o contraste entre o cristão e o preguiçoso? É isso. Na psicologia, a autoeficácia descreve a crença de que todas as pessoas têm capacidade de realizar algo significativo na vida. Não aumentamos nossa autoeficácia repetindo apenas as palavras: eu acredito que posso, eu sei que posso, eu acredito que posso, eu vou conseguir, eu vou em frente. Nós precisamos deixar de lado simplesmente o falar, o pensar e agir, fazer alguma coisa. Só então nós aumentamos a nossa autoeficácia. Ao lermos no livro de Êxodo as orientações de Deus para a construção do tabernáculo no deserto, você percebe uma coisa interessante. Como Deus foi minucioso nos detalhes, nas especificações dadas a Moisés, para que tudo fosse feito de maneira perfeita para a honra ao Senhor. A atenção para os detalhes, demonstrada por Deus na construção do seu santuário, bem como posteriormente na construção do templo e também nos rituais do santuário, mostra um espírito predominante de excelência, um desejo de produzir nada menos que uma obra-prima, o melhor. Os materiais eram da mais alta qualidade, o design era impecável, o trabalho tinha que ser excelente, a mensagem era clara. Deus não aceita um trabalho mal feito, Deus não aceita as coisas feitas de qualquer jeito. E quando lemos mais adiante, percebemos também que foi Deus quem habilitou as pessoas para realizar esse trabalho. Mas ele depende da nossa disponibilidade, depende da nossa dedicação em servir, de usar o nosso talento para realizar o trabalho de Deus com perfeição. Em Êxodo 36 e no verso 2, fala de Bezalel, né? Capítulo 36, verso 2 de Êxodo. Veja o que diz aqui. Moisés chamou Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Note uma coisa interessante. O termo impelir é um conceito de trabalho voluntário, ser voluntário, ter disposição para ser movido. O que esses versos têm em comum? Todos têm a ver com o santuário e envolvem sabedoria ou habilidade, além da disposição sem coerção. Não precisam ser coagidos para fazer alguma coisa. Esses fatores nos instruem na arte de maximizar a alegria em qualquer trabalho que realizemos. Primeiro, ser habilidoso e aperfeiçoar a profissão que exercemos transforma-se em uma bênção pessoal, à medida que as nossas habilidades e sabedorias crescem. Note, Deus dá sabedoria a você, dá habilidade a você, para você trabalhar. Aperfeiçoe isso e use para Deus. Segundo,
fazer nosso trabalho para agradar ao Senhor, assim como as mulheres que fiavam os pelos de cabra para o tabernáculo de Deus, faz com que desviemos o pensamento dos pontos negativos do nosso trabalho e, em vez disso, nos lembremos de que o trabalho que fazemos e a nossa maneira de fazê-lo é a nossa forma de dar uma oferta ao Senhor. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, diz Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 23. Então, tudo que você faz, faça como se fosse para Deus. Terceiro, à luz dos dois primeiros fatores, nosso trabalho não deve parecer uma armadilha da qual estamos tentando fugir, mas algo que podemos apaixonadamente fazer com o coração impelido. Portanto, quando executamos uma tarefa, devemos, primeiro, trabalhar para a glória e honra de Deus. Segundo, exercer e reforçar as habilidades que Ele nos deu. E terceiro, fazer todo o nosso trabalho com espírito disposto e coração apaixonado. Um outro fator importante é a questão da maneira como realizamos nosso trabalho. O trabalho e a espiritualidade são duas coisas que nós queremos fazer diferença entre elas, mas são duas coisas inseparáveis. O cristianismo não é uma peça de roupa que pode ser vestida ou tirada quando mudamos de humor ou passamos por diferentes fases da vida. Em vez disso, o cristianismo cria um novo ser que se manifesta em todas as dimensões da vida, inclusive no trabalho. Mas o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 25, aqui fala sobre o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito tem uma finalidade. Veja lá, Gálatas 5, versos 22 a 25, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A maneira como realizamos o nosso trabalho mostra quem realmente somos e a quem pertencemos. E também no que cremos de verdade. O fruto do Espírito, conforme Paulo menciona, se manifesta em nossa maneira de encarar e realizar nossas tarefas, para a honra e glória do Senhor. Envolve nossa disponibilidade em servir, não apenas em ganhar o nosso sustento. Uma das armadilhas da vida é a tendência de compartimentalizar os diferentes aspectos da vida. Existe vida profissional, familiar, espiritual e até uma vida de lazer. Existe tudo isso. A tendência é separar essas áreas para que haja pouca ou nenhuma convergência entre elas. Deve ser desejada em alguns casos. Por exemplo, não é bom levar o trabalho para casa de maneira que interfira nas responsabilidades da família. Isso é importante. Ou a busca de lazer também não deve reduzir o tempo que passamos com Deus. Então, tudo isso é importante tomarmos cuidado. Eu diria, nós devemos viver uma vida diferente. E, finalmente, quando entendemos de maneira ampla que o trabalho foi criado por Deus, com objetivos, primeiro, para contribuir para o desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades do ser humano. Segundo, cuidar da terra assim como veio das mãos de Deus. Terceiro, fazer parte da vida religiosa do ser humano, o que implica adoração. Quarto, ser uma bênção para o ser humano. Quinto, fazer parte do plano da redenção. Sexto, ser um canal de recompensa econômica que permita ao ser humano honrar a Deus. Sétimo, possibilitar que o homem desfrute da obra de suas mãos. E por último, o trabalho não deve interferir em suas outras responsabilidades, nem deve exceder sua capacidade. E então, sim, estaremos realizando uma obra para honrar o nome do Senhor. No livro Patriarcas e Profetas, página 60, diz o seguinte: e a vida de trabalho árduo e preocupação, que dali em diante deveria ser o destino do homem,
foi ordenada com amor. Uma disciplina que deveria se tornar necessária pelo seu pecado. Foi o obstáculo posto à satisfação do apetite e dos maus desejos para desenvolver hábitos de domínio próprio. Fazia parte do grande plano de Deus para restaurar o ser humano da ruína e da degradação do pecado. O trabalho tem que esse objetivo. Ok? Que compreendamos a verdadeira realização em todos os trabalhos que temos para fazer. Que possamos compreender que todo trabalho que vai ser realizado é um trabalho onde estaremos testemunhando quem somos, o que fazemos, o que acreditamos e como vivemos para salvar pessoas. Ou seja, tudo o que fazemos deve ser um trabalho para Deus. Seria como se nós vivêssemos todos os dias fazendo um trabalho missionário, onde as pessoas poderão ver, através da nossa forma de viver, da forma de ser, de agir e proceder, que somos filhos de Deus e sentir o desejo também de se tornarem verdadeiramente os filhos do nosso Pai Celeste. Que Deus abençoe você, para que você possa realmente se dedicar e fazer um trabalho digno diante de Deus. Trabalho cristão. Este é o hino que eu quero cantar com você para finalizar a nossa meditação da Escola Sabatina de hoje. Cante conosco, cante com alegria, Trabalho Cristão, 329. Servos de Deus, como mestre, seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer diligentes o que ele ordenar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte do bem, os sedentos levar. Só a cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor, e então para sempre exaltado será, quem real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com desvelo e fé e com oração, até voltar o Redentor.
Vamos orar. Pai querido, queremos agradecer-te pelo trabalho que nos dás, por podermos realizar uma tarefa que seja para a tua honra e glória e para a exaltação do teu nome e daquilo que tu és para o ser humano. Capacita-nos para realizarmos sempre melhor e toque em nosso coração para que dediquemos o nosso esforço, as nossas energias verdadeiramente para levar pessoas, através da nossa influência em todos os setores da vida que trabalharmos, para levar essas pessoas a sentir o desejo de pertencer à tua família. Concede-nos um dia feliz e tranquilo em tua presença e guia-nos para que sejamos instrumentos teus para a tua honra e glória. Estamos nos colocando mais uma vez em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco mais esse estudo. Eu daqui a pouquinho volto para o culto. E se você está assistindo e gostou dessa mensagem, por favor, compartilhe, mande para mais pessoas. Vai ser interessante. Vai ser bom algumas pessoas verem esse assunto do trabalho. Mande para eles. E se você está em nosso canal assistindo, curta. E inscreva-se se você ainda não é inscrito, para que assim possamos crescer e atingirmos mais pessoas para a honra e glória de Deus. Um sábado gostoso para você. E até já. Já volto.